Olá, pessoal! Finalizando nesta videoaula a construção do nosso dashboard, nós temos um pequeno tópico aqui no nosso dashboard modelo, que é o tópico de resumo descritivo. Esse tópico, ele traz simplesmente o que a gente denomina de subtabela, tá? Que é um tipo de visualização que ela é empregada para você apresentar os dados de forma detalhada e de forma estruturada. Então, você vai conseguir visualizar informações específicas de cada um dos registros, ou seja, aqui no caso de cada um dos processos, certo? Então, diferente dos gráficos, todos os gráficos que foram aqui apresentados, que apresentam os dados de forma agregada e às vezes até resumida, a subtabela ela vai trazer os dados individuais de cada processo. Então, vai permitir que se faça análise mais precisa, né? E se tratando de dados jurídicos, esse tipo de visualização é muito importante se você quiser consultar de forma rápida informações através do número de processo, nível de risco, valores financeiros. Aqui, como vocês podem ver, nós temos uma função, quando a gente passa o mouse em cima da subtabela, que é chamada de controle, que são essas 3 barras. Nós vamos construir isso no nosso indicador, tá? Se você clicar aqui em controle, abre-se uma lista suspensa que você vai poder selecionar um dos processos e aplicar neste resumo. E vai aparecer na subtabela somente ele, então você vai poder fazer uma verificação rápida, certo? No que tange dados jurídicos, isso aqui facilita muito a questão de análise operacional e até e rastreabilidade, né? Você rastrear os seus processos. O usuário aqui consegue identificar rapidamente qual é o maior impacto financeiro, o maior risco, qual que tem um resultado já definido. Além disso, esse tipo de visualização ajuda para você investigar e validar dados que estão apresentados no próprio dashboard, tá? Por exemplo, se você achar aqui algum indicador de agregado de valor de causa em todo o dashboard, o valores pagos, que foi o que a gente lidou, né? A gente pode utilizar a subtabela para ver esses processos que estão compondo esses valores agregados. Então, assim, ela é bastante útil quando você quer ter um nível mais detalhado de análise, tá? Você pode identificar inconsistências, casos específicos que mereçam a atenção. Isso deixa a gestão dos processos mais transparente e bem baseada em dados. Então, assim, a construção é muito simples e é um indicador que pode trazer muito para quem o utiliza, tá? Então, vamos construir o nosso tópico de resumo descritivo, que é somente a subtabela. Nós vamos aqui para processo. No ícone superior do canto direito, nós temos os nossos marcadores, o nosso mini sumário. Temos tópico de volumetria, análises temporais e análises financeiras. Vamos criar agora o nosso tópico de resumo descritivo. Eu poderia criar do zero, como nós já fizemos em alguns vídeos. Nós fizemos clones, nós fizemos cópias, nós criamos do zero. Para esse tópico, eu vou fazer aqui um clone desse insight, porque eu vou manter toda a formatação, né, que já está presente aqui no dashboard. Vou somente clonar e editar. Quando eu vou ao final, eu tenho aqui nos meus marcadores mais um insight, mais um tópico, que é o clone de volumetria que eu acabei de criar. Então, eu vou para ele. De início, vou editar a posição e também o seu dimensionamento, clicando no ícone do lápis no canto superior direito, layout computador. Clicando nele, vou reajustar, redimensionar e posso salvar. Agora vou editá-lo para denominá-lo da forma correta, que é resumo descritivo. Salvo e eu tenho já o meu tópico de resumo construído, que vai constar somente uma subtabela. Para que eu crie a subtabela, novamente, vou no ícone de mais no canto superior direito, e eu não vou adicionar KPI nem insight, eu vou adicionar diretamente uma subtabela. Como vocês podem ver, abre-se um modal diferente para a construção do nosso resumo descritivo. Da mesma forma, nós vamos selecionar o arquivo que a gente vem trabalhando durante todo o curso, né, que é o de processos simulados. Aqui em dados, nós vamos
adicionar as colunas que a gente quer ver na nossa tabela, tá? Nós vamos adicionar o número do processo, nós vamos adicionar os polos, tanto ativo quanto passivo. Vamos selecionar valor de causa e valor pago. Vamos selecionar o resultado do processo, que é o que a gente quer ver também, né? Vamos trabalhar também com o risco processual e com a matéria legal. Poderia aqui selecionar todos, selecionar só um, selecionar o que eu quiser. Mas vamos fazer tal qual está o nosso dashboard e vamos criar também, assim como na nossa subtabela, nós vamos criar aquele nosso controle, que vai gerar aquela lista suspensa. Eu poderia escolher no controle qualquer uma das variáveis que eu selecionei aqui para minhas colunas. Tem que ser qualquer uma dessas variáveis, certo? E nós vamos usar como controle o número do processo. Já posso gerar minha tabela. Na subtabela, eu poderia fazer eu poderia utilizar, na verdade, toda e qualquer funcionalidade presente nos outros indicadores, como realizar agrupamentos, tá? O agrupamento, eu poderia fazer aqui um agrupamento por polo passivo, por exemplo. Eu tenho 5 empresas RES que são o meu polo passivo. Então, eu posso selecionar aqui o polo passivo, mantenho o tipo simples, porque eu não quero fazer muitas seleções simultâneas, né, concomitantes. Venho aqui em valores, eu vou selecionar todas as minhas empresas, com exceção da empresa 5, e vou agrupar. Como demais, vou denominá-lo de demais empresas RES. Adiciona agrupamento. Se eu gerar a tabela, aqui no polo passivo, você vai ver que foi aplicado o agrupamento que eu realizei. Não identifica qual é o polo passivo. Está agrupado entre demais. Poderia fazer mais de um agrupamento aqui, inclusive. Mas vamos retirar aqui esse agrupamento só para ver que é possível. Aqui nós temos também a opção de fazer filtros, de realizar filtros. Eu poderia fazer aqui o que eu fiz naquele gráfico de radar, por exemplo. Selecionar apenas que se façam presentes na minha tabela. Processos com valor de causa maior que R$500 mil. Vamos para o filtro avançado e temos a condição aqui, vamos usar maiores ou iguais a 500. E aqui vai retornar todos os valores maiores ou iguais a N. O valor de N é 500 mil. Quando eu adiciono o filtro e gero a tabela, aqui embaixo tem a paginação. Aqui estava com 50 páginas. Quando eu apliquei o filtro, ficou só 13 páginas, somente com valores de causa acima de R$500 mil. Aqui essa paginação, temos aqui a barra de rolagem, né, com um quantitativo, pouco mais de 20 registros aqui. Quando eu mudo aqui a paginação, vence os outros registros, tá? Vamos excluir aqui esse filtro e gerar nossa tabela novamente, que não é o que a gente quer. E vamos customizar e estilizar nossa tabela para que ela fique tal qual o dashboard modelo. Primeiro, vamos dar um título. E aqui é um resumo descritivo dos nossos processos. Vamos utilizar nossa fonte padrão. Nas opções gerais, nós podemos iniciar uma customização inicial aqui da forma que a gente quer que se apresente essa tabela para a gente. Eu poderia ordenar as colunas de forma automática, alfabética de A a Z, de Z a A, ou customizadas. Então, eu posso aqui customizar a ordem das minhas colunas. Eu quero o número do processo como a primeira, a matéria legal pode ser a segunda, o polo passivo a terceira, o polo ativo a quarta. Eu quero trazer o risco aqui para posteriormente ao polo ativo. Quero trabalhar aqui com valor de causa e valor pago e o resultado ser a minha coluna final.
Eu poderia também ordenar esses campos por valor, tá? Eu quero apresentá-los de forma decrescente. Então, como eu estou lidando com ordenação crescente, decrescente, o ideal é que eu escolha uma das colunas de valores para que eu aplique essa ordenação. Eu poderia aplicar por valor pago, por exemplo, e aí a ordenação ficaria visível o maior valor pago. Seria o primeiro registro. Eu poderia utilizar o valor da causa como maior. Gera a tabela novamente. E o valor da causa aqui já mudou o primeiro registro. A gente pode ver que o valor da causa é esse processo no valor de pouco mais de 2 milhões. Certo? Poderia também me utilizar aqui da formatação do tamanho das colunas. Aqui ela está de forma automática, tá? Mas eu poderia modificar manualmente o tamanho dessas colunas. Poderia aumentar. No caso, tem alguns processos que alguns escritórios querem trabalhar quando se tem uma subtabela, tendo textos corridos, né, em relação a resumos ou objetivos do processo, algo do tipo. E eles querem que esse tamanho da subtabela fiquem fixos, para que eles possam adequar o tamanho do texto, por exemplo. Como aqui não se faz necessário nessa situação, podemos voltar para o automático, mas foi demonstrado que a funcionalidade está aí para ser utilizada. Nos rótulos de uma subtabela, a gente pode modificar a fonte, trazer para o padrão que a gente está utilizando, certo? Diminuir até um pouco o tamanho. E a gente pode fazer alinhamentos de quaisquer uma das colunas ou de todas elas. Se eu quiser alinhá-las à esquerda, eu seleciono todas. Se eu quiser alinhar à esquerda somente o da matéria legal, também é possível. Se eu quiser alinhar todas, se eu não quiser alinhar nenhuma, da mesma forma, à direita também posso fazê-lo, tá? Mas aqui nós não vamos selecionar nenhum alinhamento, vamos manter o alinhamento centralizado. Na cor das linhas, a gente pode inserir de forma intercalada, né? Ou cor única para o cabeçalho e para os registros primários. No que tange às cores das linhas e dos registros da nossa tabela, nós vamos fazer tal qual o dashboard. Nós temos aqui o cabeçalho com as variáveis da subtabela em azul e intercalado aqui o nosso hexadecimal marrom com branco aqui dentro, né, nos registros da subtabela. Então, aqui nós poderíamos escolher aqui uma cor primária, uma cor qualquer que preencheria toda a subtabela e uma cor para o cabeçalho, mas vamos fazer de forma intercalada. Então, aqui nós vamos inserir o bege que a gente está utilizando desde o início, né? Você vê que está intercalado, né, com essa secundária, que é o branco. E nós vamos inserir o nosso azul aqui no cabeçalho. Poderia ser o contrário, poderia não ter cor nenhuma, poderia fazer qualquer coisa. Mas vamos trazer aqui o padrão para o dashboard que a gente está construindo, né? E eu também poderia trazer a formatação original dos valores, tal qual está no Excel, né? Tal qual está na base, no arquivo. Aqui vamos pegar aqui o valor da causa, como exemplo. Nós temos aqui os valores da causa com suas casas decimais subdivididos por pontos, né? No caso aqui, nesse exemplo, o valor pago, 742.910. Está com essa formatação. Quando eu trago ele para o valor original, ele fica tal qual está na base. Quando a gente traz essa base para a instância do Legal Metrics, de forma automática, faz um tratamento desse dado para que ele se apresente tal qual deve ser demonstrado, com pontos e casas decimais, principalmente no que tange a valores. Então, nós vamos manter a formatação localizada. Com os nossos rótulos adequados, nós vamos para os nossos eixos. Nós vemos aqui na parte dos eixos, uma subtabela,
São duas funcionalidades apenas bem simples. A primeira é seleção de grids. Os dois aqui estão selecionados. Então, se eu tirar aqui o grid horizontal, vai ficar só essa linha vertical aqui na separação. Se eu tirar aqui a vertical, vai ficar só a linha horizontal na separação dos registros. Eu posso não ter nenhuma linha separando, mas vamos manter aqui a horizontal e vamos mudar a cor desse grid, a cor dessa linha. O grid é a linha que separa esses registros. Vamos escolher a cor preta para trazer um destaque aqui para os nossos registros. Vou adicionar e clico em salvar. No meu resumo descritivo, no meu tópico, já está a minha tabela e agora eu vou redimensioná-la. Posso estender um pouco mais para que se apresentem mais registros. Para não ficar uma tabela muito grande, a gente mantém desse tamanho, salva e vê que tem uma barra de rolagem. E nós sabemos que nós temos 50 páginas de processos. Se eu clicar aqui, eu vou para a última página. Eu clicando aqui, eu posso ir para penúltima, antepenúltima, ou caso eu queira, retorno à primeira página. Identificando que o controle que a gente estabeleceu na construção do indicador se faz presente aqui, onde eu posso aplicar e escolher um número de um processo para poder fazer qualquer averiguação que eu considere necessária. Com isso, com essa videoaula, a gente concluiu a construção do nosso dashboard, ao qual está o nosso dashboard modelo.